Arduino. Introdução a hardware livre para protótipos. Boa noite, pessoal. Para quem está acompanhando agora na data de lançamento, uma boa noite. Para quem vai assistir depois, bom dia, boa tarde e até porque não boa madrugada. Eu sei que bastante gente assiste fora de horário como eu. Meu nome é Marcos André Lucas e vou estar com vocês durante esta apresentação, tentando passar um pouquinho do que eu sei que é pouco sobre Arduino e falando sobre hardware livre, este assunto tão interessante. Bom, nesta apresentação eu vou começar pelo básico para quem nunca viu, não sabe o que é. Vou explicar o que é o Arduino. Falar um pouquinho, rapidamente, sobre hardware livre, sobre o movimento Maker e todo o ecossistema que compõe esta plataforma. Depois, nós vamos fazer o nosso primeiro circuito juntos. Vai ser algo bem simples, apenas algumas luzes piscando. Se você tiver o material em casa, você pode me acompanhar e também executar junto comigo esse circuito e fazer ele funcionar aí, tá? Vencida esta primeira barreira, vou passar para vocês alguns conceitos básicos de eletrônica. Coisas simples que eu gostaria de ter sabido, né, quando eu estava começando os meus estudos. Então, começando pelo básico. O que é o Arduino? Segundo a documentação oficial, Arduino é uma plataforma eletrônica open source, fácil de usar e baseada em hardware e software livre. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que não é apenas a placa, não é apenas o software, é toda a documentação, é todo o software e placa hardware sim, mas é também toda a comunidade, é a plataforma como um todo. Ele é composto do Arduino Software, que é uma IDE para escrever código e também para a gente poder interagir com o hardware, com as placas do tipo Arduino. É composto também da linguagem de programação Arduino, que apesar de baseada em linguagem C e ser super fácil, tem as suas próprias características, e o hardware, que são as placas Arduino em si. São elas que permitem a gente ler, por assim dizer, entradas. Um botão, um sensor, uma mensagem. Sim, mensagem. A gente consegue aí interagir com outros sistemas e até mesmo com a internet. E a partir disso, a partir destas entradas, a gente produzir saídas. Ou seja, baseado em alguma regra que a gente defina na lógica da nossa aplicação, a partir dessas entradas a gente pode ligar um LED, pode ativar um motor ou até mesmo publicar algo online. Sobre estas placas Arduino, a principal e que vocês vão ver em muitos exemplos online, quem estiver estudando, provavelmente vai ser essa aqui, primeiro contato de vocês. É o Arduino Uno. O Arduino Uno é um microcontrolador, ela contém dentro dela um microcontrolador baseado no Atmega 328P. Ela foi a primeira versão de plaquinhas Arduino que foi publicada pelo projeto junto com a primeira versão do Arduino Software, tá? Apesar dela ter sido a primeira em uma série de outras placas, hoje ela já está na sua versão 3.0, já foi atualizada. E ela é o modelo de referência para a plataforma como um todo. Toda vez que você estiver lendo alguma coisa da documentação, se não estiver lá especificado, este recurso funciona apenas na placa X ou na placa Y, é quase garantido que aquilo vai funcionar nesta plaquinha, na Arduino Uno. Deixa eu trocar um pouquinho aqui a minha câmera para cá. Pronto. Gente, esta aqui é a Arduino Uno que eu tenho aqui nas mãos, estou demonstrando para vocês, né? Ela tem aqui deste lado alguns pinos de que eu posso colocar, né? O que a gente chama de jumper,
ou a gente pode até mesmo colocar um componente ali dentro. São nesses furinhos aqui, deste lado e deste lado. Estes pinos a gente coloca a alimentação, nesse pino aqui vem, esses dois pinos é para aterramento e estes aqui para a gente poder alimentar outros componentes externos à nossa plaquinha. Estes pinos aqui, de A0 até A5, são 6 pinos que permitem a gente fazer leituras, ou seja, são inputs de forma analógica. Não é apenas 0 ou 1, né? A gente consegue aí medir, por assim dizer, a intensidade do sinal que está entrando na plaquinha. Já deste outro lado de cá, eu tenho 14 saídas, tá? Esses pinos são 14 saídas digitais. Algumas delas estão marcadas aí com esse sinal de tio ao lado. São saídas que, apesar de digitais, são saídas que a gente chama de saídas PWM. Elas podem simular aí uma saída analógica através da modulação do sinal digital. Então, gente, essa é a plaquinha Arduino Uno. Ela contém tudo que a gente precisa para a gente poder começar. Aqui o microcontrolador. Aqui a gente tem o conector USB para poder ligar no nosso computador. A gente tem também um conector de energia, se a gente quiser fazer direto de uma fonte, o que é muito recomendável, né? Não alimentar somente pela USB. Tudo que a gente precisa está nesta plaquinha aqui, Arduino Uno. Além da Arduino Uno, a gente tem também o Arduino Mega. Podem notar, ele tem um layout muito parecido com a anterior que eu estava demonstrando para vocês, né? Só que o Arduino Mega, ela é uma placa voltada para quem precisa aí de um projeto mais complexo, que tenha muito mais entradas, que tenha muito mais saídas. Ele também é baseado em um chip mais potente, o ATmega 2560, com potente que eu digo com mais recursos. Mais uma vez, deixa eu trocar aqui para a minha câmera. Pronto, gente, esse que eu estou demonstrando aqui é o Arduino Mega. Aqui está o nosso microcontrolador. E podem ver que aqui desse lado e aqui eu tenho 54 pinos digitais. Estes 54 pinos podem ser utilizados tanto para entrada quanto para saída, tá? E desses 54 pinos, 15 eu posso utilizar como saídas PWM. Deste lado de cá, eu tenho 16 entradas analógicas. E também tenho hardware para porta serial. Além dos outros componentes que tem também lá no Arduino Uno, né? O meu cristal oscilador, o meu conector USB, o meu conector para energia e algo que eu esqueci de mostrar antes aqui, ó, um botão de reset. Bem, pessoal, além do Arduino Uno e do Arduino Mega, temos também o Arduino Nano. Qual que é a ideia por trás do Arduino Nano? Se você precisa de algo menorzinho, mas completo, tá? E que você possa espetar diretamente em uma placa de prototipagem ou até mesmo soldar os pinos dele para ir direto em um produto embarcado, você pode utilizar essa plaquinha aqui, o Arduino Nano. Ele também tem um microcontrolador baseado no ATmega 328, então possui mais ou menos as mesmas funcionalidades do Arduino Uno, tá? Só que num empacotamento diferente, num encapsulamento diferente, por assim dizer. Ele não possui um conector de energia, então ele tem que ser alimentado por um dos pinos de alimentação dele, né? Não possui o mesmo conector USB que eu estava mostrando anteriormente. Ele tem um conector mini B USB, mas ele também pode servir para os teus projetos. Gente, eu não tenho um Arduino
Nano aqui para demonstrar para vocês. Mas com isso eu vou passar agora para outra imagem, onde eu posso mostrar para vocês, ó, direto no site oficial, aqui está, todas as versões que a gente tem de produtos Arduino, tá? Em nível de entrada, a gente tem o Uno, o kit inicial, o Arduino Nano, Arduino Leonardo, o Micro, que é um pouquinho maior que o Nano. A gente tem vários deles. Para algumas placas um pouco mais avançadas, tem outras versões do Nano, uma versão do Uno já com Wi-Fi. A gente tem o que é conhecido como Arduino Due, que possui um outro tipo de microcontrolador com mais conectores. Temos também a Proto Shield. O que são os shields? Shields são essas plaquinhas que você compra e espeta em cima da placa para estender as conexões, tá? O Arduino Mega Proto Shield, por exemplo, vem cheio desses conectores para a gente poder soldar componentes e fazer protótipos. Tem um shield com conector de Ethernet. Para quê? Para a gente poder, pelo próprio controlador do Arduino, a gente poder se conectar à rede. E vários outros shields, como por exemplo, ó, um sistema de relés, um para controle de motores e assim por diante. As versões que estão no site oficial são as únicas que existem? Não, não são as únicas que existem. Como ele é hardware livre, está na documentação todas as especificações necessárias para você mesmo construir a sua própria placa baseada em Arduino. E assim como no software livre, no hardware livre você também pode criar, alterar, modificar e redistribuir as modificações que você fez. Foi o que o pessoal da Robocore, uma empresa brasileira, fez quando criou o Blackboard. Bom, pessoal, apenas deixando claro, não estamos fazendo propaganda nem sendo patrocinados pela galera do Robocore, estamos apenas trazendo um exemplo de uma placa Arduino produzida e fabricada em solo brasileiro por brasileiros. Ao redor do mundo, muitas empresas em diversos países fizeram as suas próprias versões das placas Arduino, pelo fato de ser software livre. Então estou apenas trazendo a vocês um exemplo de uma que é construída aqui no Brasil. Ela possui algumas características adicionais, como por exemplo, proteção contra polaridade inversa. Tem também aí algumas opções de conectores para poder fazer a gravação sem depender diretamente do gravador que já vem embutido no Arduino Uno. Algumas personalizações também quanto ao local ali dos pinos e dos componentes, apesar de que todos os furos, todas as conexões ficam no mesmo lugar que o Arduino Uno, ou seja, ele é 100% compatível com todos os shields e sensores. E tem também o Garagino. O Garagino também é uma placa baseada em Arduino, fabricada por brasileiros, mais especificamente a galera lá do Laboratório de Garagem, labdegaragem.com. Também não é propaganda nem patrocínio, tá, gente? É apenas trazendo exemplos. A galera do Laboratório de Garagem criou uma versão aí, né, mais simplificada do Arduino. Contém exatamente as mesmas propriedades do Arduino Uno, é baseado também nos mesmos microcontroladores e componentes, mas por ele ser mais simples, né, ele apresenta um custo menor. O interessante sobre o Garagino é que ele está sendo bastante utilizado em diversos projetos ao redor do Brasil para a inclusão de crianças no mundo da tecnologia. Este projeto aqui é um projeto que eu conheci recentemente através das mídias. É o caso da Escola Municipal de Ensino Fundamental Campos Sales, em Heliópolis, São Paulo. Esta aqui é a comunidade de Heliópolis. E o pessoal está utilizando o Garagino como controlador base
para diversos projetos de robótica para crianças carentes e também todo o pessoal lá da EMF Campos Sales. Com isso, eles conseguem criar seus próprios protótipos de maneira fácil, rápida e principalmente de baixo custo. Esse, gente, é um dos principais trunfos da plataforma Arduino. Veja essa galera aqui. Escola Estadual de Ensino Médio Técnico Presidente João Goulart, lá de João Pessoa, Paraíba. Eles criaram um alimentador, um bebedouro e um ventilador para animais. Tudo isso baseado em controladores e em hardware compatível com plataforma Arduino. Tem este exemplo aqui também, que é de um alimentador de gatos. O dono tem 2 gatos em casa, um deles precisa de ração especial por conta da sua condição de saúde, e o outro não pode comer a mesma ração. Então ele criou esse alimentador aí que vocês viram. Quando o gato chega próximo à vasilha de comida, de ração, ele abre automaticamente. Ele lê a partir de uma etiqueta RFID que fica na coleira do gato. Quando o gato se afasta, ele automaticamente detecta isto e fecha para que o outro gato não coma esta mesma ração. Esse caso aqui, gente, foi criado com um componente simples, com um leitor de CD antigo, velho, de um computador velho, com uma placa Arduino, alguns LEDs, alguns fios e, claro, o leitor de RFID. Bem, voltando a falar da plataforma Arduino em si, aqui está um trecho do site oficial deles, do projeto, né? Comentando a parte da documentação, tem aqui as placas, tem o software, todo o conteúdo do site, toda a documentação é em Creative Commons, ou seja, uma licença aberta. Qualquer um pode baixar a documentação, usar e até mesmo modificar e redistribuir, desde que seja também sob uma licença Creative Commons. Isso permite traduções e adaptações. O hardware também está sob licença Creative Commons, o que também permite que o hardware possa ser personalizado, conforme os exemplos que eu demonstrei antes para vocês. O software ele está licenciado sob a GPL, Software Livre, mesma licença com a qual o Linux é licenciado e distribuído, né? A única coisa que não é licenciada sob software livre ou sob licenças livres é a marca em si, a marca Arduino. Esta é uma marca registrada, não é licenciada sob software livre, justamente para eles terem controle da marca em si. O Arduino Software, a IDE, é este que está aparecendo aí na tela para vocês, tá? Ele possui traduções para vários idiomas. Notem aí que eu coloquei a versão em português Brasil. E ele é um editorzinho de texto bem simples, apenas para a gente poder digitar o nosso código. Possui botões para validar se está correto, seria o equivalente ao compilar, né? Se a gente estivesse escrevendo um executável. O segundo botão ali é para carregar na placa. Depois eu vou mostrar para vocês um exemplo de como funciona. Na parte de baixo a gente tem ali a janela de mensagens e no meio o editor propriamente dito. Quanto ao que está ali no editor neste exato momento, o que é aquilo ali que a gente está visualizando? Gente, a programação em Arduino ela é baseada nessas duas funções. Todo programa em Arduino vai ter sempre essas duas funções no mínimo. A função setup e a função loop. Na função setup, eu vou colocar qualquer código de inicialização, ou seja, aquele em que quando a placa é ligada, ele vai ler do firmware este código que está aí dentro do setup e vai executar uma única vez. Dentro da função loop, a gente vai colocar o código principal. Por quê? O programa que fica no firmware, ele faz uma chamada contínua num laço infinito para essa função loop. Então, tudo que eu quero que fique repetindo
indefinidamente da minha lógica, eu coloco aí dentro desta função. Assim como o Arduino IDE, daqui a pouquinho eu vou demonstrar um pouquinho mais aí essa parte da programação. Antes de entrar na parte física, deixa eu comentar também com vocês que existe um site chamado Tinkercad. O Tinkercad permite a gente fazer algumas simulações online. Então, mesmo que você não tenha em casa os componentes, mesmo que você não tenha a plaquinha, mesmo assim você pode aprender como é que funciona o Arduino e também pode aprender eletrônica utilizando o Tinkercad para fazer algumas simulações. Bom, galera, com isso, tá? A gente pode finalmente ir para o nosso primeiro circuito. Como disse para vocês anteriormente, o nosso primeiro circuito vai ser um circuito bem simplesinho, tá? É um circuito apenas para piscar algumas luzes. E eu vou usar justamente esse projeto aqui, que eu criei no Tinkercad, tá? Vejam que eu tenho a placa Arduino Uno aqui. Eu tenho aqui o que é representado uma breadboard, uma placa de prototipação, né? E eu interliguei aqui, ó, com o ground, com o terra, essa trilha aqui. E eu interliguei a alimentação, 5 volts, olha só com esse fio vermelho, aqui na linha de alimentação desta placa. A partir do pino 13, eu liguei a saída, ó, do pino 13 por um fio aqui nesta linha onde está a minha perninha do LED. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Então, aqui, ó, gente, todas esses slotzinhos, esses furinhos estão interligados, ó. Então, essa ligação aqui sai lá do pino 13 e entra nessa perninha do LED. O LED, então, está interligado a esta outra linha, onde eu tenho um resistor, e do resistor ele vem aqui para esse terminal onde tem todo o meu terra. Ou seja, se eu aplicar uma tensão aqui neste fio, que está ligado aqui na saída 13, essa tensão vai fluir pelo LED, pelo resistor e voltar pelo terra. Se eu clicar aqui em código, ó, tem um código super básico, tá? Que o que ele faz? No setup, ele seta o modo do pino, pin mode. LED é uma variável, olha aqui, variável não, desculpa, uma constante inteiro que aponta para o 13, que é aquela nossa porta onde a gente ligou a saída. Então, pin mode LED é a mesma coisa que pin mode 13. Output, estou dizendo, ele está setando aquele pino como saída. Antes eu acabei falando, né, no Arduino Mega, eu falei entradas e saídas. Acho que no Arduino Uno eu falei apenas saídas. Ele também pode ser entrada e saída, qualquer um dos 14 pinos, tá, gente? Então aqui a gente tem que dizer o que ele é. Ele é de saída. Dentro do loop, coloquei o seguinte: digital write, ele vai escrever de forma digital, ou seja, digital apenas 0 ou 1, ou baixa tensão, ou alta tensão, ou tensão equivalente a 0, que seria o terra, tensão equivalente a 1, que é o 5 volts. Ele vai escrever no LED, ou seja, na minha porta 13, a tensão high, alta. Ou seja, ele vai ligar esse pino com essa linha aqui. Uma vez que ele liga o pino, ele vai dar um pequeno delay. De quanto? 1000 milissegundos. 1000 milissegundos é equivalente a 1 segundo. Passado esse delay, ele vai escrever também de forma digital na porta 13, que é na porta LED. Ele vai escrever o sinal low, ou seja, baixo, 0, desligado, terra. E vai aguardar mais 1000 milissegundos antes de finalizar o loop. O que vai acontecer? Quando eu ligar a placa, ela vai rodar isto aqui, vai setar a porta 13 como de saída.
e vai rodar este loop eternamente. Entra no loop, liga o LED, espera um segundo, desliga o LED, espera um segundo, volta para o início, liga o LED e assim sucessivamente. Então, espera-se que com este código ele fique piscando o LED de 1 em 1 segundo. Ou melhor, fique 1 segundo ligado, 1 segundo desligado e assim sucessivamente. Vamos ver se isso vai acontecer na simulação? Vou clicar em Iniciar simulação e olha ali, ligou, desligou, ligou, desligou. Se a gente acompanhar aqui, ó, pela hora do simulador, vocês vão verificar que o LED ele está ligando 1 segundo e ficando desligado 1 segundo. Parar simulação. Estou na Arduino IDE. Vejam que aqui embaixo ele marcou Arduino Uno na minha porta TTY-ACM0. Vou clicar no primeiro botão, verificar. Pronto, verificado. É como se ele tivesse compilado, por assim dizer. E vou carregar. Ele vai transferir para a plaquinha. Bom, nesse momento ele não está fazendo nada de útil, né? Eu tenho que, na verdade, fazer exatamente o mesmo código que eu tinha feito lá no Tinkercad. Vou declarar uma constante inteira chamada LED com valor 13. Pin mode LED output saída. Digital write LED high. Ou seja, estou ligando ele. Delay 1000 milissegundos. Para ele ficar 1 segundo parado. Digital write LED low. Para ele ficar desligado. E aguarda mais 1000 milissegundos. Para ficar parado assim desligado por 1 segundo. Notem que eu cometi um erro de digitação aqui, ó. Então, na hora em que eu for verificar, ele vai dizer, dentro da função loop, existe uma palavra não declarada. Vamos corrigir. Pronto, agora compilou com sucesso. E vou carregar na placa. O mais interessante da maioria das plaquinhas Arduino Uno é que ela já vem com um LED plugado direto na porta 13 para a gente visualizar. Olha só que legal, já está piscando. Olha ali, está piscando bonitinho do jeito que a gente fez. Dando continuidade à nossa apresentação, vou apresentar a vocês alguns conceitos básicos de eletrônica. Pensando bem, não são bem conceitos, mas sim algumas coisas, como eu disse no início do vídeo, que eu gostaria de saber antes de estudar. Espero que seja útil para vocês também. Primeiro, cuidado com LEDs. Gente, um LED nada mais é do que um diodo, tá? Apenas com a propriedade de que ele emite luz. Portanto, um LED não limita a corrente. O que acontece se a gente passa corrente virtualmente limitada por um diodo? Isso mesmo, ele estoura, ele explode, ele queima. A porta 13, que geralmente é utilizado na maioria dos exemplos de Arduino, ele já tem um resistor interno, tá, gente? Que é para justamente proteger LED que a gente ligue na porta 13. Porém, as demais portas não têm essa proteção. Muito cuidado! Os LEDs têm que ser sempre protegidos com um resistor, tá? Se você vai ligar apenas um LED, como este azul ali do exemplo, um resistor para ele. Se você vai ligar 3 LEDs em série, também um resistor para os 3. Não é necessário um para cada LED, mas sim um
para cada circuito que contém a LED dentro do teu sistema. Essa questão da limitação da corrente também nos traz a questão de como usar transistores da forma adequada. A gente tem que sempre limitar a saída, a corrente de saída do Arduino, tá? Notem que ali nesse esquemático da esquerda eu estou ligando a saída da porta digital 9, que é uma porta PWM, a um transistor. Não se deve ligar diretamente no transistor, no coletor. Se liga num resistor, aí no exemplo, resistor de 1K ohm, e este, por sua vez, no coletor, na base Como a gente tem que sempre limitar a corrente de saída das portas digitais, não se deve ligar diretamente a porta do Arduino ao transistor. Eu tenho que passar por um resistor que vai limitar a corrente. Notem neste exemplo. Eu estou ligando a saída da porta 9 digital, PWM, do Arduino. Isso está indo para um resistor e do resistor está indo para o transistor. Outra boa prática é colocar um diodo ali no transistor, tá? Para garantir que eu não vou ter problemas. Porque neste exemplo aqui eu estou ligando num motor. Um motor geralmente possui partes magnéticas que podem gerar uma corrente de feedback. Aquele diodo garante que vai proteger o meu transistor. No esquemático está considerando um adaptador, né, de fonte. Já na imagem à direita, ali que foi feita no Tinkercad, estou considerando ali que o motor está sendo acionado a partir de uma fonte de 9 volts, ou melhor, uma pilha, uma bateria de 9 volts. Sempre é também uma boa prática você alimentar motores e outros dispositivos com a sua própria fonte de energia. E o transistor ele apenas é usado como uma espécie de chave para ligar ou desligar esta fonte de energia lá para o outro circuito ou para o outro dispositivo. Se a gente vai utilizar equipamentos que vão ligados diretamente na rede elétrica da casa, por exemplo, corrente alternada, aí eu tenho que utilizar relés. Toda vez que eu vou usar componentes maiores, eu uso relés, tá, gente? Se liga a porta do Arduino a um transistor, o transistor controla o relé e o relé é que então vai acionar a corrente alternada, a energia AC do aparelho. Dá para se construir de acordo com esse esquemático que está na tela de vocês, ou vocês podem também comprar módulos prontos para isso, tá? Com um módulo pronto, ele já vem com tudo que precisa, com o diodo de proteção, com o relé propriamente dito, com o transistor. Basta você então ligar ali os pinos corretamente no seu Arduino. Tem vários módulos. Vejam que esse no lado direito da tela é um relé só, então ele possui um canal. Já essa imagem do lado esquerdo tem 4 relés, possui 4 canais, então eu posso controlar aí até 4 equipamentos. Toda vez que um relé é acionado, é como se eu ligasse um interruptor ou um disjuntor, por assim dizer, que vai então deixar passar a corrente elétrica. Outra coisa legal de se saber, que geralmente bastante gente comete erro, é a forma correta de ligar botões, tá? No Arduino eu consigo ler um pino, tá? Para se ele saber se ele está em high ou low, se ele está ligado ou desligado. Bom, o que ocorre é o seguinte: se eu ligar somente a energia no botão e do botão no pino de entrada, quando o botão for acionado, beleza, o pino de entrada do Arduino vai detectar alta, tensão alta, ligado, tudo ok.
Porém, e quando ele estiver desligado, né? Bom, quando ele estiver desligado, ele não vai ter nada, não vai ter nem mesmo uma voltagem de referência, porque ele vai estar interrompido. Então, deve-se sempre utilizar um resistor, tá? De altíssima impedância aí, para ligar direto no terra. Parece contraintuitivo, mas isso aqui é o que permite ao pino de entrada do Arduino poder saber se está em high ou low, alta ou baixa. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa apresentação. Eu gostaria de agradecer imensamente a todo o grupo de usuários do Tchelinux, em especial o Léo e o Jeffman, que estão tendo bastante trabalho esta semana aí para colocar todos esses vídeos online, além de organizar todo o evento. Também agradeço quem assistiu até o final e já deixo avisado que esta apresentação vai ter uma continuação, tá, gente? Em breve eu vou colocar aí uma parte 2 com algumas ideias, alguns conceitos, alguns exemplos, algumas possibilidades que eu não consegui incluir nesta palestra de hoje, tá bom? Mais uma vez fica meu muito obrigado, um abraço a todos.